Como nós havíamos falado no começo, nós vamos criar os nossos componentes construtivos tal qual eles podem vir a existir no mundo real. Então, o próximo passo, acima dessa laje, seria a construção de paredes. Vamos supor, nesse momento, que as nossas paredes são paredes estruturais, ou seja, que essas paredes são portantes, elas suportam o peso da estrutura. Não apenas o peso próprio, mas o peso dos elementos que lhe vêm acima. Então, nós não vamos ter, neste caso, pilares. E para construir essas paredes, primeiro nós vamos esconder essa barrinha, que eu não preciso mais dela agora, porque eu vou construir essa parede de uma maneira diferente. E nós vamos, num primeiro momento, reposicionar a nossa visualização para que nós tenhamos um pouco mais de espaço. Usei a rodinha do mouse para trazer a minha visualização um pouco mais para baixo, tornar a minha visão um pouco mais aérea. E nós vamos criar essa parede, nós poderíamos até criar da mesma maneira como nós criamos a laje, usando uma combinação de comandos aqui dos shapes, com uma extrusão de parede, mas isso faria com que o meu trabalho fosse mais laborioso. O caminho mais rápido para eu produzir uma parede ou um conjunto de paredes que se assentam sobre a borda dessa laje sem ultrapassar os seus limites seria utilizar um comando do grupo dos chamados derivativos, ou seja, um comando que me permite fazer alguma coisa levando em consideração aquilo que já existe na minha área de trabalho. E esse comando, o comando ideal para a criação dessas paredes em referência a alguma coisa que já existe, é o chamado 3D Wall, aqui no grupo chamado Derive, derivativos. Vou clicar no mesmo e, ao fazê-lo, eu passo a visualizar os parâmetros deste comando aqui em Tool Options, opções de ferramentas. E nós vamos definir aqui apenas duas coisas. Uma é a espessura de parede, que no meu caso já está em 15 centímetros, o que é uma boa medida. Se eu estiver usando um tijolo de alvenaria estrutural, maciço, compacto, de 10 centímetros, eu ainda vou ter como contribuintes à espessura da parede o reboco dos dois lados, mais o emmassamento, a pintura, ou que seja como acabamento final. E seria uma boa medida, então, que nós tivéssemos 15 centímetros ou 0,15 metros. Ora, onde você vê justification, justificação, a melhor tradução seria alinhamento, ou seja, essa espessura de parede, ela se alinha por dentro, por fora ou no centro. No centro nós não queremos, porque se fosse no centro, eu teria metade dessa espessura para dentro e a outra metade em balanço. Não é isso que eu quero. Então eu vou mudar aqui para um outro valor. Eu vou mudar para left, porque left, para figuras fechadas, significa que essa espessura fica por dentro. Right ficaria por fora. Então o que eu quero é o left. Mais tarde nós vamos ver com mais detalhe o porquê dessa designação left e right. Ela é mais relevante para figuras abertas, onde as paredes não se encontram na origem da minha sequência de seleção. Nesse caso, no caso do left, para figuras fechadas, eu vou ter uma espessura para dentro. A partir do momento que eu selecionei o comando 3D Wall derivativo, o meu cursor passa a detectar as faces sobre a qual ele repousa. Então, se eu quero usar essa face como parâmetro, ou os limites dessa face, então eu repouso o meu cursor sobre essa face em qualquer lugar do seu interior.
tomando cuidado de não chegar próximo da borda, porque inadvertidamente eu posso vir a selecionar um outro elemento, ou o segmento que está aqui, detectado nesse momento, ou a face frontal aqui, correto? Então vamos ficar no meio e vou clicar no meio também, em qualquer lugar, e aí imediatamente ele começa a construir essas paredes para mim com uma certa altura. E eu vou caminhando aqui de 50 em 50 centímetros, porque lembrem-se, o meu Snap no Grid ainda está ativado. E vamos supor que nós quiséssemos trabalhar com alguns parâmetros do Código de Edificações de Brasília, onde eu preciso de um pé direito útil, depois de acabado, de 2,5 metros. Vamos supor que eu quisesse ainda ter forro. Se eu quisesse ter forro, então eu precisaria de um pé direito de parede um pouco mais alto. Vamos ficar então com 3 metros. E eu posso confirmar isso ou clicando onde eu me encontro no momento, ou simplesmente digitando o valor. Tendo feito isso, mais uma vez, eu tenho os controles disponíveis para mim logo após a criação do objeto. E eu posso me decidir, modifico ou simplesmente mantenho, aceito a posição em que eles se encontram agora. E ao mesmo tempo em que o meu objeto ainda está recém-criado e selecionado, aparecem aqui os parâmetros, a espessura da parede, o alinhamento da espessura e a altura. Percebam que agora eu tenho um pouco mais de parâmetros do que eu tinha no caso da laje. Se eu quiser simplesmente esconder os meus controles, então eu pressiono a tecla ESC. Agora, para que eu possa criar a minha laje de topo, que é o meu próximo componente construtivo e que vai repousar sobre essa parede estrutural, eu poderia também me valer de diferentes caminhos ou diferentes procedimentos. O mais simples de todos seria simplesmente copiar essa laje de piso aqui para cima, uma vez que elas são idênticas em forma e dimensão. Para fazer isso, vou utilizar o comando move aqui no grupo tform, que significa transformar formas ou transformações da forma. Vou utilizar o comando move e ao selecioná-lo, percebo que em Tool Options, opções de ferramenta, eu posso ou mover um objeto, ele mesmo, quando eu tenho como opção o Self, ou copiar ou fazer múltiplas cópias. O ato de copiar, por definição, é o ato de mover, copiando, uma vez que necessariamente eu tenho que escolher um objeto em uma certa origem e definir aonde que essa cópia resultante vai ficar. Portanto, eu movo e copio. Então, eu vou selecionar a segunda opção aqui, One Copy, uma vez que eu vou criar uma única cópia. Clico, então, em One Copy. Não preciso, nesse momento, me utilizar de nenhuma das outras opções aqui, ou alterá-las. Vou deixar do jeito que eu primeiro as encontrei, sem me preocupar com as mesmas. Ora, além do Snap no Grid, ou na grelha, que eu tenho fixado aqui desde quando nós começamos a trabalhar, nós temos outros tipos de Snap, ou seja, pontos de atração. Se eu tiver o Snap no Grid ativado, então, como vocês já perceberam, eu vou trabalhar sempre de 50 em 50 centímetros, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, que é a altura.
Suponhamos que nesse momento eu não queira mais me valer desses pontos no grid, então eu vou desativá-lo, clicando aqui nesse botãozinho. E percebam também que eu tenho, por default, como padrão, os snaps chamados em objeto ativos. Pelo menos 4 deles, os mais importantes. Pontos num certo intervalo, pontos-chave e pontos ao longo de segmentos. Nós vamos trabalhar apenas com essas condições padrão default. E, tendo selecionado o Move e configurado ele para copiar, nós vamos, por assim dizer, snapar aqui nesse ponto inferior, nesse canto inferior dessa laje. Com isso, à medida que eu passo o cursor sobre a laje, ela fica destacada em vermelho e o snap em objeto mais próximo também se agarra naquele ponto final e aparece uma bolinha verde. Eu vou clicar. Percebam que se eu arrastar em referência ao plano, eu fico somente lá embaixo. Mas se eu mover o meu cursor sobre esse segmento, ele vai sair do plano e subir junto, até encontrar aqui o ponto final desse topo de parede. Vou clicar aqui e aí eu criei a minha laje de teto. Se eu quiser enquadrar tudo aquilo que eu já modelei dentro da minha janela, eu posso utilizar uma opção de visualização aqui em cima chamada de Fit All. É como se fosse um zoom fit, onde tudo é enquadrado dentro da minha área de trabalho, dentro do meu ponto de vista. Pois bem, agora vamos supor ainda que nós quiséssemos atribuir diferentes materiais a esses 3 diferentes componentes construtivos: laje de piso, paredes e laje de teto. Vamos supor então que eu quisesse atribuir a esta parede uma aparência diferente, ou melhor dizendo, um material diferente. Eu tenho diferentes maneiras de criar novos materiais. Eu posso simplesmente editar uma textura existente, um material existente, ou eu posso criar outro no final dessa lista. Para que eu não tenha uma lista muito grande de materiais, e que de fato eu não vou usar, eu vou simplesmente selecionar o material 2. Percebam que no momento eu tenho o material 1 selecionado, que é a condição padrão, então tudo foi criado utilizando o material 1 que estava selecionado como o corrente desde o começo das nossas operações. E eu vou então selecionar o material 2 que ainda não foi usado. Vou clicar 2 vezes nele. Essa caixinha de diálogo vai se abrir. Percebam que nessa caixinha eu já tenho aqui algumas ou um grupo de texturas visíveis. Isso porque eu tenho a biblioteca Brick selecionada por padrão, por default. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma dessas texturas para que seja a definição do meu material. Por exemplo, o Brick 2. E vou arrastar aqui para essa janelinha de pré-visualização. Quando eu estiver satisfeito, eu vou fechar essa janelinha. Não preciso dela aberta o tempo inteiro. E para aplicar esse material, eu vou simplesmente lá na palheta Materiais, Materials, e vou dragar essa textura e jogá-la sobre as paredes. Percebam que a minha textura ficou um tanto quanto granulada, reduzida. E se eu quiser editar essa textura, então eu vou usar um outro procedimento, que é o procedimento de editar essa textura.